Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje estou com ele aqui novamente, João Garcês. Tudo bem, João? Tudo bom? Como vai Tudo você? Como ótimo. vão todos aí? Diretamente de Aracaju. Exatamente, para os seus seguidores do Salvador e o mundo. Do Tirando Brasil as e o dúvidas mundo. com embasamento científico aqui, viu? João, Exatamente. o que é hoje a gente vai esclarecer implantes dentários, mitos e verdades. Uma das coisas que eu escuto bastante é implantes dentários é para a vida toda? Essa pergunta é muito interessante e eu devolvo, vamos dizer, perguntando, o dente é para a vida toda? Ou Não. seja, não é. Se você cuidar, ele será. Se você não cuidar, ele dará algum problema que poderá ser corrigido, ser adaptado ou até ser perdido, né? Então, um ponto importante é para a vida toda se cuidarmos, né? Ele Com certeza. será a longo prazo. Higienizando, frequentando o dentista regularmente. Implante dentário não precisa higienizar? Não, o implante dentário tem que limpar da mesma frequência, modo e maneira que nós limpamos os nossos dentes naturais, né? Os nossos dentes com prótese, ponte fixa, ou quem usa prótese, tem que fazer as mesmas limpezas, né? Se, por exemplo, existe tipo de reabilitação que você faz com a barra nos implantes e a prótese pode ser retirada e recolocada, né? Então, você tem que limpar do mesmo princípio que você faz quando usa uma prótese total ou parcial. Implantes dentários dói, João? Não. Ele é para ser indolor enquanto ele existir, desde quando tenha higienização bem feita e o controle anual do implante com um profissional. Tanto no ato cirúrgico quanto ao longo do tempo que o implante fica na sua boca, o ideal é não sentir dor nenhuma. Tá? Caso sinta alguma dor, é bom para retornar ao dentista e ver o que é que está acontecendo. Se é realmente com o implante, os tecidos que estão ao redor do implante ou os dentes vizinhos que estão próximo do implante. Exatamente, mas o implante em si, se está bem higienizado, né, e se está feito o controle, ele não dói, é indolor. A prótese sobre o implante precisa ser tirada todo ano? Não, não precisa ser tirada. Você pode tirar um caso ou outro se você achar que não tem necessidade. Caso necessário, mas a limpeza sendo dentro dos padrões científicos, você dá perfeitamente para fazer a higienização sem problema nenhum. Precisa se trocar a prótese o tempo todo ou em tempos? A possibilidade de trocar a prótese é pequena, né? Porque hoje, cada vez mais os materiais estão mais resistentes, elas duram mais. Mas se houver desgaste, eu tenho pacientes, por exemplo, agora que estou me lembrando de uma que vai precisar trocar porque ela desgastou, fraturou uma prótese total por tipo protocolo, as coroas por apertamento. E a maioria, 90%, 95% não precisa até hoje. Então, não precisa trocar de tempos em tempos, mesmo tendo algum desgaste, né? Isso também depende muito do material que foi utilizado para fazer a prótese, né, João? Tem materiais que às vezes desgastam mais rápidos e outros não. E às vezes você lembrou bem isso agora. Tem pessoas que tem profissionais que às vezes combinam com o cliente para ser um custo menor, ao invés de colocar um material de porcelana, não é esse o termo técnico que se usa, coloca de resina, então há um desgaste maior da resina. Às vezes o caso também não suporta você colocar um de porcelana pesado, ser mais leve. Então tem fatores assim, a resina vai desgastar mais cedo. Deixar o paciente formado antes, né, João? Antes, exatamente. Que material está sendo usado e também ver se o paciente aperta os dentes ou não, se tem um hábito de parafunção, isso também pode vir a ter algum desgaste. A questão também de hábitos de morder osso de galinha, aqui no Nordeste tem muito isso, principalmente as pessoas mais antigas, adoram ossinho de galinha. Exato. Pata de caranguejo. É bom também evitar essas coisas. Pode criar problema. Outra pergunta aqui, João. Qualquer paciente pode receber um implante dentário? Sim, desde que ele esteja um paciente saudável, né? Não tenha nenhum processo oncológico, nem discrasia sanguínea, nem diabetes totalmente desregulada, tem algum processo assim. Problemas cardíacos também. Cardíacos, né? O paciente tem que estar saudável, né? Eu vou acrescentar uma pergunta nisso. Não, eu fui para o meu dentista, eu perdi osso, não tenho osso para botar. Às vezes, paciente com 50 anos, 40 anos, que estava usando próteses há mais 10, 20 anos, meu dentista me falou que eu não tenho mais osso para colocar. Não existe mais osso. Não, existem técnicas de regeneração, de recuperação, para refazer o osso e você tornar possível você colocar um implante. Não existe isso, né? Aí ele me disse que o meu osso é muito estreito, não dá mais, sabe? Tenho que ficar com a prótese até o resto da vida. Não.
não está certo, não está bem informado. Você vai ao dentista, ao cirurgião específico e vão ter opções de reabilitação, de regeneração óssea para ter condição de colocar o osso. Não existe isso. Não concorda? Eu concordo. Concorda Eu só concordo. E também não tem idade, é bom deixar importante isso aí. Sim, não tem Teve idade. uma paciente que o cardiologista virou para mim e falou: Alex, não faça implante, faça uma prótese que tira e bota, mas não faça implante. Foi o médico que solicitou. Também Aí, teve claro. uma paciente de 95 anos que eu fiz uma cirurgia de implante tranquila, mas teve uma de 99 que o médico falou: não faça. Não tem condição. Pronto, você falar nisso, o meu paciente mais antigo foi pai do Dr. Marcos Seabra. Com 99 anos, nós colocamos 2 implantes, porque ele virou e disse: vem cá, vocês botam implante, todo mundo não coloca nada em mim nessa prótese? Bom, aí nós colocamos 2, ele ainda usou durante 2 anos, e antes de completar 101 anos, ele faleceu, né? Mas foi o paciente maior idade que nós colocamos até hoje. Até precisamos fazer uma comunicação disso, sabia, né? Com 99 anos, está saudável. E aí eu fui, eu não frequentava, fui ver na casa, ele me convidou para um almoço, depois quando estava tudo pronto, para eu entender esse interesse dele. Ele se alimentava normal, comendo peixe normal, assim, ele tinha o hábito, a necessidade de mastigar melhor. Interessante. Não tem idade. O importante é o paciente estar saudável. Exatamente. Dá para fazer implantes dentários sem cirurgia? Não. Isso não é um tem mito. Que ter tem que fazer tem um procedimento cirúrgico em si, né? Como nós falamos em outro momento lá, uma incisão linear, uma incisão circular tem que existir para poder chegar ao osso onde o implante vai ser instalado, inserido, né? Porque muitas vezes algumas pessoas chegam no consultório falando: tem um implante aqui, quando você vai ver é um pino sobre dente. Que algumas pessoas acabam dizendo que é implante, mas às vezes é um pino intraradicular. É uma coroa com pino, né? Eu botei uma coroa por cima, mas não é implante. Exatamente, não é implante, exatamente. Implantes dentários podem ser realizados no mesmo dia que a pessoa fizer uma exodontia, arrancar um dente, João? Podem fazer. Eu já faço isso há mais de 20 anos, né? E, inclusive agora nós estamos fazendo um trabalho para uma tese de doutorado lá da USP de Ribeirão Preto, que nós somos co-orientador, para mostrar, para confirmar logo cientificamente a viabilidade dessa técnica, né, da formação da gengiva em torno do implante, que é sucesso total, né? Então pode colocar, tem que ser planejado. Implante imediato, tem que ser todo um planejamento, e mesmo assim acontece alguns casos em que a gente faz o planejamento, fazer exodontia, que é arrancar o dente e colocar implante imediato, mas mesmo planejando a gente acaba modificando a cirurgia e às vezes botando biomaterial, que é um osso naquela região. E não colocando o implante. E não mas colocando que pode implante. Colocar. Foi o que aconteceu agora no curso ontem. A gente tinha planejado fazer uma exodontia com implante imediato, mas quando eu fui instalar o implante na parede palatina, parecia uma casca de ovo, quebrando toda. Aí abordamos a cirurgia. Não pode. Não tem pode. Que ter segurança. Tem que ter segurança. Botamos um biomaterial naquela região, que é um osso que bota dentro da cavidade, e fechamos aquela região. Também pode acontecer isso. Pacientes com doença periodontal ou gengiva inflamada, pode fazer implantes dentários? Pode. Você primeiro tem que fazer o controle da doença, né? Para fazer todo o tratamento periodontal. Quando está estabilizado em 2, 3 meses, ele está estabilizado, aí você pode partir. E manter. Aí agora é que vem o essencial. Manter esse controle, porque ele já é um paciente crítico. Então, esse paciente, como você falou anteriormente em outro momento, que nós estamos conversando, de 3 em 3 meses tem que estar acompanhando esse paciente durante um longo período, até que ver que ele realmente absorveu o novo hábito de higienização, de limpeza dos dentes e dos implantes. É bom deixar aqui informado que doença periodontal não contradiz botar implante, não contradiz a pessoa botar aparelho. Quer dizer o quê? A pessoa pode botar aparelho, pode botar implante dentário, desde que faça um tratamento periodontal prévio com o periodontista. E logo depois desse tratamento, como o professor João falou, a pessoa fica em manutenção e logo depois pode fazer tanto a instalação do aparelho, eu estou falando isso também do aparelho porque é uma dúvida muito recorrente no consultório, João, e também pode fazer sua instalação do implante. O que não pode nem botar aparelho, nem fazer a instalação do implante, colocar implante em um tecido inflamado, isso aí não pode. Então você tem que estabilizar todo o seu processo para poder fazer a instalação, fazer sua cirurgia de implantes dentários. Exatamente. Tem que fazer o controle mesmo.
tendo controle, você tem segurança de manter os implantes. Tem outra pergunta aqui, João, que nós já detalhamos em outros vídeos, mas como aqui é um vídeo à parte, eu vou fazer de novo, tá? Pessoas com diabetes e fumantes não podem fazer implantes dentários? Podem, desde que... É um mito. Desde que o diabetes, você faz o controle com o médico, com o endocrinologista, para fazer o controle da diabetes dele, ver qual é, outro ponto importante, ver qual é a taxa da glicemia dele, porque tem pessoas que têm diabetes que a taxa de glicemia normal é 150, é o normal dele. Saber com o médico qual é a taxa dele normal, fazer esse controle e realizar o procedimento. Segundo, o fumante, você tem que, como nós falamos em outro momento lá, quando realizar a cirurgia, colocar um implante na fase de cicatrização submerso, proteger essa incisão e acompanhar, né, para ver se precisar fazer limpezas complementares para evitar biofilme nos dentes por causa da nicotina. João, pessoal, então você que é diabético, está querendo fazer implante, procure seu endocrinologista para poder ver como é que está, para poder estabilizar essa diabetes, para depois fazer sua instalação de implante, para não ter risco de vir a perder o implante. Vai vir a perder o implante, se quiser. E você que é fumante tem que ter na cabeça que você vai ter que diminuir. O ideal seria parar, mas eu sei que é um vício. Mas você diminuir a quantidade de cigarros e ficar um tempo sem fumar logo pós-operatório. Olha, aproveitando que você está falando de diabetes, que a gente acrescenta logo, tem um estudo de meta-análise do Schimmel, que ele fez em outubro de 2018, que ele mostrou que em 6.893 estudos que foram identificados, 60 estudos foram incluídos, ele fez uma condensação. E a taxa de sobrevida do implante nesses estudos de 1 a 5 anos foi de 97,3% em pacientes com doença de Parkinson e diabetes mellitus tipo 2. Né? E tem outros vários estudos mostrando taxas de 100%, 94%, 99%. Isso vai depender muito do tipo de implante, vai depender muito da técnica utilizada, da situação que esse implante foi colocado na cavidade oral, mas mostrando que é possível fazer a reabilitação do diabético que está controlado, fazer a colocação do implante, inserir o implante, né? Usar o implante, ter esse benefício do implante. Dá para fazer implante de todos os dentes dentários? Bom, nós temos normalmente 8 dentes por 16 dentes por arcadas, é mais fácil para o cliente entender. Superior 16, inferior 16. Se você perdeu todas as 16 unidades, serão necessárias apenas 6, 5, 7, até no máximo 8 implantes para suportar, no caso, 12, 14 ou 10 coroas. E normalmente o mínimo são 10 coroas por arcada, ou seja, será representante de um incisivo central, um lateral, um canino, um premolar e um molar. É suficiente para quem não tem dente nenhum ter uma boa mastigação. Né? Você concorda? Então não precisa colocar 18 implantes. O João está falando aqui na questão do inferior, né? Que a gente botou aqui 5 implantes com a proteína para subimplante, tá? Que a gente chama. E de molar, primeiro molar. Não necessariamente vai até o terceiro, tá? A gente chama arco reduzido. A gente bota de primeiro molar a primeiro molar. Não necessariamente vai substituir todos os dentes. E não necessariamente a gente vai botar um implante por dente. Exatamente. Não tem necessidade nenhuma. Não é nenhuma mesmo. Bem lembrado essa pergunta. Pode-se fazer carga imediata em qualquer caso? Isso é um mito, não. Né? Isso é um mito. Às vezes a pessoa diz, olha, você entra no consultório de manhã, já sai de tarde com sua prótese pronta. Bom, eu nunca fiz, tá? As taxas os trabalhos que são feitos com carga imediata são muito poucos e deixaram de aparecer. Quase não se fala mais nisso. Por que eu nunca fiz? Primeiro, que se você pode, vamos dizer, um jogador de futebol fraturar a perna, colocar um gesso ou um pino, ou uma placa, como se bota hoje em dia, e no outro dia jogar futebol? Não pode. Ele tem que esperar o tempo de consolidação óssea, que são 30 dias. Mas por que foi que eu nunca fiz? Porque, primeiro, o implante que eu trabalho
sempre teve um processo de cicatrização curto, osseointegração curto. E eu comecei a observar que quando se fazia carga imediata de um dente, de um implante só, a pessoa não deixava em uso, deixava fora de uso. Ou seja, então não era carga imediata, ele não estava sendo usado, deixava em infraoclusão. Existem trabalhos científicos mostrando carga imediata na mandíbula, na parte inferior. Isso existe em alguns trabalhos, mas que se aquietou esse assunto porque no final, ao longo de 10 anos, a taxa de sobrevida foi bem menor do que a habitual. Então, foi se esquecendo, a comunidade científica é interessante. Quando se projeta um assunto e não começa a dar resultado, vai esfriando e vai desaparecendo. Deixa-se de falar e começam a aparecer novos assuntos. Então, se parou de apresentar relatos sobre isso, ficou sem, talvez, um respaldo científico a longo prazo. Então, eu não poderia... Eu posso falar isso em cima dos artigos científicos, em cima da minha experiência junto com o Dr. Marcos Seabra. Nós nunca fizemos. Mas tem casos que pode acontecer, mas o dentista que vende isso como se fosse o sempre vai acontecer, exato, tem que tomar muito cuidado, porque o paciente tem que estar ciente que ele pode planejar, como eu falei que aconteceu na cirurgia, eu fiz um planejamento, mas no momento cirúrgico ele pode ver que às vezes não vai poder colocar para o paciente o que ele prometeu, mas o paciente tem que estar ciente que isso pode vir a acontecer. Correto. Né? Não é verdade absoluta. Muito boa essa sua observação final, muito boa para entender tudo. João, muito quero agradecer muito, você é uma pessoa muito boa de se conversar, aprendemos muito, acho que a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui está tendo muito embasamento, e são respostas simples, com embasamento científico, de uma forma bem tranquila para o paciente entender, né? Então você vê que o professor João ele tem um carinho de poder trazer para você dados, tá, científicos, para mostrar para você a forma a odontologia verdadeira de trabalhar. Muito obrigado, João. Obrigado a você. Tenho aprendido muito aqui com vocês. Espero que a gente esteja ajudando aí seus seguidores. Com certeza. E todos os clientes. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Vou deixar aqui na descrição o contato do professor João. Qualquer dúvida vai ter o maior prazer de tirar essa dúvida. E também o contato do consultório dele. Tchau, tchau. Tá bom.